Aí pessoal, beleza? Sou o professor Paulo, professor de Geografia. Hoje, nono ano, aula 1 sobre industrialização tardia. Veremos nessa aula principais características da industrialização tardia. A industrialização na América Latina, tigres asiáticos, Índia, questões socioambientais da industrialização tardia. Vamos lá. Pode abrir seu livro, página 221. Principais características da industrialização tardia. O processo de industrialização ocorre há muito tempo e de forma direcionada em cada país. Então, no nosso território, no território brasileiro, a industrialização começou tardia, logo após a Revolução Industrial. Então, aqui no nosso território, a industrialização foi tardia. Uma, porque o Brasil é um país subdesenvolvido. Continuando no texto aqui. A industrialização tardia ou periférica ocorre principalmente nos países classificados como subdesenvolvidos e emergentes. Os países latino-americanos se industrializaram por volta de 1940 a 1950. E os países asiáticos e africanos passaram por esse processo a partir de 1960. A industrialização tardia caracteriza-se pela instalação de empresas internacionais que praticamente impõem a tecnologia utilizada no processo de produção. Então, países desenvolvidos enviam produtos de baixo valor agregado para os países desenvolvidos. Então, podemos colocar assim, esses baixos produtos assim, de valor agregado, a matéria-prima. E acabam recebendo dos países desenvolvidos produtos de alto valor agregado. Provavelmente a parte da tecnologia para extrair esses produtos de matéria-prima. Então ele manda baixo custo e compra de alto custo. Continuando. Só que todo esse processo de industrialização vai acarretar em alguns problemas. Então, paralelo ao processo de industrialização, ocorreu ali o de urbanização, caracterizado por uma grande intensidade, o que contribuiu para o expressivo êxodo rural. Então, as pessoas acabaram saindo do campo para a cidade, para trabalhar nas indústrias, porque onde tem indústria, a área urbana se desenvolve em torno dela. Mas daí, esse inchaço de pessoas, as cidades, elas não se planejaram, então elas não se organizaram para receber uma grande quantidade de pessoas. Então, o que acontece? Ocupação irregular. Primeira coisa, as pessoas elas vão com sonho para as grandes cidades, não conseguem aquele emprego dos sonhos e acabam indo ocupar áreas irregulares. Uma outra percepção que você acaba observando, a parte econômica, a parte socioeconômica, né? Classe alta, classe média ou baixa. A industrialização na América Latina. Então, o processo de industrialização foi tardio em muitos países da América Latina e de forma que muitos apresentavam e ainda apresentam dependências econômicas em relação aos Estados Unidos da América. O porquê dependência? Ele precisa dessa tecnologia. Então, os países subdesenvolvido, ele manda a matéria-prima e traz a tecnologia desses países. Então, industrialização nesses países foi impulsionada. Então, a Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. Então, pela Primeira Guerra Mundial, as mercadorias produzidas em países que exerciam alguma atividade industrial eram enviadas para a Europa, principalmente oriundas das indústrias bélicas. Indústrias bélicas, né? É a venda de material de armas, material militar. Já na crise de 29, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, o que ocorreu? Com poucos países tinham um setor industrial expressivo, grande parte dos produtos industrializados era importado. Durante a crise de 29, muitos deixaram de vender os seus produtos agrícolas para os países desenvolvidos, diminuindo, portanto, o poder de compra de mercadorias importadas. Assim ocorreu o estímulo
de produzir para suprir o mercado interno. Então, o que ocorreu? Com a crise de 29, parei de mandar produtos, tá, para o mercado externo, né, e acabei tendo que industrializar o produto para venda no mercado interno, para abastecer o mercado interno. Tá? A Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall e Colombo, não esqueçam, o Plano Marshall foi aquela ajuda econômica que os Estados Unidos acabou cedendo para os países que sofreram com as guerras, para a reconstrução. Então, voltando ali, com os planos Marshall e Colombo, empresas estadunidenses, principalmente, instalaram-se nos países subdesenvolvidos. Isso ocorreu porque essas empresas necessitavam de recursos naturais e mão de obra barata para aumentar a produtividade e suprir as necessidades dos mercados europeu e asiático. Então, acabaram abrindo empresas em países, podemos colocar assim, pobres, né, subdesenvolvidos, para abastecer o mercado europeu, asiático, na reconstrução desses países. Continuando, na página 222, a América Latina, o processo de industrialização se desenvolveu de forma desigual, apesar de ser marcada pela instalação de transnacionais, o que ressaltava a dependência do capital estrangeiro. Então, analisando aqui, Brasil, Argentina e México. Foi uma tecnologia clássica. Tá? Por que tecnologia clássica? Construção civil, têxtil, extração mineral e outros. Já na Venezuela, Equador, Chile, Peru e Bolívia, ela se desenvolveu através do quê? Recursos minerais e do petróleo. Mas eles ficaram reféns dos países desenvolvidos. O porquê? Porque ele precisava da tecnologia para extrair esse material. Então, a base da industrialização para abastecer o mercado externo, mas esses países se tornaram dependentes da tecnologia de países que dominavam essa forma de extração. Vamos lá. Na apostila, página 222. Vamos continuar ali. Fatores com a isenção ou a diminuição de impostos, oferta de serviço, de infraestrutura e de energia, mão de obra de baixo custo e leis trabalhistas que favorecem o empresário, atrai empresas internacionais. O que isso quer dizer? Então, uma empresa internacional, ela vai chegar no seu país, vai instalar essa indústria, vão colocar lá, vamos colocar isenção da taxa de luz. Então, não vai pagar a energia. Para o empresário, é excelente. O lucro dele vai ser maior. Ele vai conseguir agregar esse valor que ele está economizando para pagar energia no seu capital. Então, grande parte, vamos continuar no texto ali, grande parte dessas empresas investem os lucros em seus países de origem e não no país onde as filiais são instaladas. Uma coisinha que eu estava esquecendo, estava aqui no texto. Todo o lucro dessa empresa transnacional que está num país subdesenvolvido vai para o seu país de origem. Ela não vai investir no país onde está a empresa. O lucro dessa empresa vai para o país de origem dela. Os setores industriais que mais se destacam nesses países são o automobilismo, alimentício, siderúrgico, eletrônicos e etc. O que desenvolve nos países subdesenvolvidos. Vamos lá. Tigres asiáticos. Então, na Ásia, além da China e do Japão, há outros países que se destacam na economia mundial e que se industrializaram tardiamente. Então, são os países Singapura, Taiwan, China, Hong Kong, Coreia do Sul, são chamados tigres asiáticos. Mas nós também temos os novos tigres asiáticos, que é a Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. Eles são conhecidos como os novos tigres asiáticos. Por quê? Porque eles se industrializaram depois dos tigres asiáticos. Então aqui tem um mapinha para identificar a localização geográfica desses países.
na página 224 do seu livro. Continuando, entre as principais características econômicas dos tigres asiáticos, destacam-se os programas de crescimento econômico aliado ao desenvolvimento social. Então, eles acabaram investindo muito no investimento, né, do setor da indústria, no investimento do setor da educação e, automaticamente, eu investindo na educação, eu vou ter uma mão de obra qualificada e produtiva. Vamos um por um. Então, investimento no setor industrial. Ações do governo ao longo dos anos possibilitaram o desenvolvimento das indústrias e a produção de alto valor agregado, deixando para trás os produtos de tecnologia e qualidades baixas. Então, ele investiu o quê? Em smartphone, tablets, televisores, computadores, onde ele vai ter um alto custo, né, agregado, ele vai receber mais. Setores educacional, para que todas as crianças e adolescentes frequentassem as mesmas escolas e cursassem o ensino superior. Assim foi criada uma população, né, ativa no mercado de trabalho, qualificada e produtiva, mas com baixo custo. Tá? Todas as crianças frequentavam as mesmas escolas, então o mesmo nível de educação. A oferta de mão de obra qualificada está ligada ali com a educação. A oferta de mão de obra qualificada e barata e os incentivos para a exportação possibilitaram preços competitivos dos produtos no mercado externo. Apesar disso, os governos não permitiram que os trabalhadores dos setores primário e terciário da economia fossem prejudicados, assegurando seus direitos. Então, o governo não só investiu no setor industrial, que é o setor secundário, ele investiu também no setor primário e terciário, para não desanimar esses setores. Vamos lá, no livro, página 225. Os novos tigres asiáticos focaram ações econômicas na diminuição dos impostos, em uma significativa intervenção estatal, na concentração do capital e na mão de obra barata, na ausência da legislação ambiental e de leis trabalhistas que restringiam os direitos dos trabalhadores e a formação do sindicato. Então, as leis trabalhistas, né? Às vezes acaba faltando ali um pouco mais de rigor nessas leis ambientais. Já o que acontece nos países desenvolvidos, ele é bem rigoroso. A produção industrial objetivava no mercado externo em função disso. Os índices de desenvolvimento dos novos tigres asiáticos são mais baixos que os países que integram os tigres asiáticos. Por quê? Porque os produtos, né, que são industrializados, ele tem um baixo valor agregado em comparação aos tigres asiáticos. Então, principais transnacionais: setor têxtil, setor alimentício, setor de brinquedo e setor eletroeletrônico. Então, ele é de baixo valor agregado em comparação dos tigres asiáticos, por isso que o custo deles é um pouco abaixo. E ainda, a qualidade das mercadorias é inferior em relação às mercadorias produzidas pelos tigres asiáticos. Na página 226, Índia. A Índia localiza-se na Ásia e é o segundo país mais populoso do mundo. Apresenta muitas contradições, tanto nos aspectos naturais quanto nos aspectos socioeconômicos, pois, apesar de seu desenvolvimento econômico, há significativas desigualdades sociais e grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza. Seu setor industrial foi iniciado após a Segunda Guerra Mundial, com significativa participação dos estados e investimentos externos da União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos da América. A riqueza de recursos minerais e mão de obra barata e abundante é expressiva no mercado consumidor e os incentivos do governo atraíram os investidores. Então, o setor industrial foi estruturado em dois segmentos na Índia. Indústrias que utilizam tecnologia clássica, né, que trabalha com têxtil, a parte alimentícia, química, siderúrgicas e mecânicas. E indústrias de tecnologia de ponta, que trabalha com a produção de satélites artificiais
equipamentos de informática e artefatos nucleares. Então, as pessoas que trabalham aqui têm uma renda melhor do que as pessoas que trabalham nesse setor. Só que tudo isso gera o quê? Questões socioambientais da industrialização tardia. Uma cidade, um país, quando começa a industrializar, ele tem que estar muito bem organizado, muito bem estruturado. Ou por quê? Vai aumentar a poluição, a contaminação da atmosférica e dos recursos hídricos, porque vai aumentar o número de população e muitas vezes o esgoto é jogado nos rios, ou porque as pessoas moram nessas encostas. Falta uma legislação ambiental mais severa e até fiscalização, o que não acontece nos países desenvolvidos. Aliado ao baixo custo da mão de obra, o processo de urbanização rápido e intenso também é caracterizada da industrialização tardia. Como as indústrias se localizam próximas às áreas que apresentam infraestrutura para a produção e distribuição da mercadoria, bem como um volume considerável de trabalhadores, as cidades tiveram de absorver muitos habitantes sem, no entanto, conseguir organizar sua própria estrutura. Então, as cidades elas não conseguem se organizar, ela fica totalmente desestruturada e recebe uma quantidade de pessoas muito grande. Aonde acontece o quê? Ocupação irregular, aqui mais uma ocupação, em encostas de morro, e com tudo isso, acompanhando tudo isso, não tem ali a parte da educação, o saneamento básico. Para casa, pessoal, algumas atividades, página 221, 223, 225, 228 e 229. Valeu, pessoal. Até a próxima.